Olá, gente, boa noite. Então, hoje, vamos para a nossa continuação da resolução das questões de funções. Hoje nós iremos ter um enfoque maior em logaritmos, em potências, pois é uma base importante para que a gente possa começar o estudo dos limites, tá bom? Onde é importante também que a gente faça uma revisão de trigonometria, a gente vai dar uns toques aqui em vocês, tá bom? Para vocês, e que a gente comece o curso sem muitas dúvidas, tá bom? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, e desejo uma excelente aula a todos, tá bom? E lembrem-se, qualquer dúvida, eu estou vendo vocês aqui do lado no chat, tá? Vocês podem interromper a aula fazendo algum áudio, ou então lá no bate-papo, tá ok? Então vamos começar a nossa aula fazendo a nossa apresentação. Olha só, tá todo mundo vendo aí, né? Isso aí foi o que nós trabalhamos na nossa última aula, essa lista, tá bom? E nós fizemos a primeira, segunda e a quinta questão. Hoje nós iremos responder a quarta, tá certo? É muito importante que a gente entenda a quarta questão, tá certo? E iremos resolver a sexta e a sétima questão, mas com um enfoque mais teórico de logaritmo, tá certo? Então, podemos começar aqui a quarta questão. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Gente, seja o gráfico de uma função f o domínio e o conjunto imagem de f são. Então, o que é que ele quer? O domínio e o conjunto imagem dessa função, tudo bem? Só que o domínio e o conjunto imagem, eles estão associados à ideia de conjuntos, tá ok? Então, gente, olha só aqui, ó. O que é que nós vamos ter exatamente para esse gráfico? Vamos lembrar, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é que o domínio vai estar associado a quem? Lá no início de função que a gente falou, está associado ao eixo x, ao conjunto x, tá bom? E o conjunto imagem está associado a quem? A y, tá bom? Então, o que é que nós vamos perceber aqui, ó? Que o gráfico, não sei se vocês perceberam, mas é essa ideia preenchida aqui, tudo bem? Deixa eu destacar aqui, ó, em vermelho, tá bom? O gráfico. Deixar vermelho mesmo, tá? Então, olha só. Então, o gráfico representa essa reta, tá? Olha eu conseguindo fazer. Não tá tão torto, não. E essa, tá ok? Essa e essa. Então, observa aqui, gente, esse é o gráfico, tá bom? Observa que tem um buraco nele aqui, ó, tá certo? Nesse intervalo aqui. Então, eu vou destacar o domínio aqui de azul. Então, o domínio, para que esse gráfico exista daqui para cá, em relação ao eixo X, ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, do eixo X, ó, tá certo? E esse gráfico aqui, esse pedaço aqui vai existir quando ele estiver aqui, ó, do 4 até quem? Até o 7. Tudo bem? Entendido? Então, o que é que a gente pode ter aqui, ó? Observa que nós vamos ter aqui a, a variação aqui do -5 até o 3 e o eixo x aqui do 4 até quem? Ao 7. Só que nós vamos lembrar uma coisa. Quando eu tenho uma chaves aqui, isso aqui quer dizer intervalo fechado. Então, eu posso utilizar o colchete, desculpa, o colchete fechado ou as bolinhas abertas, tá bom? Ou então mesmo quando eu digo que na forma de intervalo, eu quero dizer que esse valor, tá certo? Não faz parte do conjunto solução, tá bom? Então olha só, olha que eu estou me confundindo, tá? Colchete fechado ou bolinha fechada. Eu quero dizer o quê? Que aquele número faz parte do conjunto solução. Então, quando eu digo assim, x
é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Então, eu posso representar isso aqui como sendo o quê? Aqui fechado do 1 até quem? Até o 5. Ou eu posso representar graficamente, tá certo? Um bolinha fechada aqui no 1 e aqui, ó, fechada onde? No 5. Então, eu estou atrás desse intervalo aqui, tudo bem? Já o intervalo aberto, tá? Ele vai ser representado por colchetes abertos para fora, tá bom? Então, ou ele pode ser usado sendo bolinha aberta. O que quer dizer a bolinha aberta? Aquele número não faz parte do conjunto solução. E ele é utilizado com sinal de maior ou menor. Então, quando eu digo assim, ó, x é maior do que 3 e menor do que 7. Pode ser 3? Não. Pode ser 7? Não. São valores que são maiores que 3 e menores do que 7. Então, a representação seria do 3 até o 7, colchetezinho aberto, tá bom? E em relação à representação gráfica, eu teria uma bola aberta no 3 e uma bola aberta onde? Aqui no 7. Então, eu teria exatamente esse intervalo aqui, tudo bem? Então, eu utilizo o colchete fechado, bola fechada, assim como o sinal de maior igual ou menor ou igual. Aqui, ou maior ou o que menor. Quando é que a bola é fechada, aquele número faz parte do conjunto solução. Quando eu digo que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, pode ser 1? Pode. Pode ser 5? Pode. Bola aberta, aquele número não faz parte do conjunto solução, tá ok? Então, gente, a gente já sabe aqui que o domínio dessa função vai ser quem? O domínio, tá? Vai ser uma variação de quem? Do menos 5 até o menos 3. Tudo bem? O menos 5, gente, olha só, ele está começando, então eu fecho aqui, ó. Só que o gráfico você vai perceber aqui, ó, que ele termina aqui, tá? Mas aqui ele tem um recomeço, tá certo? Então aqui, ó, eu vou ter exatamente o quê? Um intervalo aberto aqui, ó. E, tá certo? Ou unido, eu vou unir agora com esse aqui, ó, do 4, tá certo? Ó, fechado no 4 e aberto aonde? E aberto no 7. Tá, beleza? Então, gente, só isso aí já dá para a gente perceber que dá para a gente marcar uma alternativa correta, tá ok? Que seria exatamente quem? Vamos lá, a gente já dá para marcar a alternativa correta dessa questão, a letra A, letra D, tá? Mas vamos embora continuar. O que é que vai ser? Professor, Oi, explica de diga. novo bem por que que é aberto. Olha só. Porque, ó, observa que ele vai no domínio aqui do primeiro intervalo aqui, ele vai até o menos 3, tá certo? Ele não, o gráfico não para aqui. Tudo bem, ele dá uma continuidade, ele dá um pulo, um salto para o 4 e vai exatamente lá para o 7, tá ok? O gráfico não está visualizando, mas a gente, ó, o ponto eu jamais poderia colocar uma bola aberta sobre uma bola fechada. Você vai ver isso aí, ó. Se eu fechasse aqui no 3, eu estaria dizendo o quê, ó? Que o menos 3 faria parte do conjunto de solução e o 4 também faria. Então, ambos teriam imagem igual a 1. Ó para cá, ó. Se você observar aqui, ó, quem é a imagem do menos 3? É 1. Quem é a imagem do 4? Também é 1. Então, isso aí, gente, não vai dar característica de função, tá ok? Então, por isso que é aberto, existe um vazio, tá? Exatamente numa bola aberta para o menos 3 e o menos 4. E olha só o que é que vai acontecer com a imagem dessa função. Deixa eu fazer aqui, destacar agora de verde. Quem é a imagem dessa função? A imagem é exatamente um valor mínimo que ocorre, que é exatamente o menos 2. E aí, ó, ele está correndo isso aqui tudo, ó. Tá? Observa aqui. Quem é a imagem do 7? Menos 2. Quem é a imagem do menos 5? É 5. Só que a imagem está ocorrendo de quanto? Do menos 2. Opa, está ocorrendo aqui, ó.
do menos 2, os intervalos aqui, ó, do menos 2, até quem? Até o 5, tá bom? Fechado. Por quê? Porque se eu colocar do menos 2 até o 5, eu vou incluir o 1, tá? Então, observa aqui, ó, eu até coloquei o pontinho aqui, deixa eu apagar tudo aqui. Então, esse 1 aqui, ó, observa que eu tenho um tracejado aqui. Existe um buraco no 1. Então, se existe um buraco no menos 1, eu tenho que tirar ele. Então, com exceção de quem? Do 1. Então, é todo esse intervalo daqui, ó, até aqui, ó, do menos 2 até o 5, com exceção do 1, tá certo? Pois o menos 3 e o 4 teriam imagens iguais a 1. A gente pode visualizar com essa questão, então a gente marca como alternativa correta, letra D, a gente visualiza nessa questão a ideia de continuidade. Essa função, ela não é contínua. Existe um buraco no 1, tá certo? Se a gente fosse falar de limite, por exemplo, deixa eu só abrir aqui um destaque aqui só para vocês entenderem o porquê dessa questão. Quando eu digo assim, quem é o limite? Quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se isso aqui fosse uma função contínua, limite seria a coisa mais simples do mundo. Só era eu substituir x por quanto? Por 1. Ficaria 1 ao quadrado menos 1 sobre quem? 1 menos 1, que seria 1 menos 1, 0, e 0 sobre 0, que é isso aqui? É uma indeterminação matemática, isso aqui não existe. Então, eu vou calcular esse limite? Não. O que é que significa isso? Que essa função, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, existe um ponto de descontinuidade que é exatamente o 1. Se eu substituísse aqui, se fosse x igual a 2, era muito fácil. 2 elevado a 2, 4, menos 1, 3, 2 menos 1 é 1, e 3 dividido por 1 é 3. Esse 2 não seria ponto de descontinuidade. Aí não teria problema nenhum, só que nossa vida não vai ser tão fácil como parece. Eu não vou colocar um ponto simplesmente para estar substituindo. Eu quero que vocês analisem as questões. Então, essa ideia aqui, desse gráfico, essa questão, é exatamente para você ver que existem pontos de função que tornam elas descontínuas, que é esse caso aqui, ó. O 1 está tendo um ponto de descontinuidade, por isso que eu tenho como exceção o menos 1, tá bom? Eu tenho como imagem o eixo y, um valor mínimo de menos 2, um valor máximo 5, mas se eu botar de menos 2 a 5, eu tenho que, eu tenho que colocar o 1, e o 1 está fora, por isso que eu excluo exatamente quem? O 1, tá certo? Então, essa é a ideia que a gente deve ter de limites, tá bom? Então, essa questão, ela serviu para você visualizar o que é que a gente vai propor, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá bom? Vamos lá. Posso passar para a próxima? Vamos lá? Gente, olha só. Essa sexta e a sétima questão, a gente vai focar bem no estudo de logaritmos. Vocês estão lembrados de você estudar logaritmo já na vida de vocês? Vocês lembram de logaritmos? Sim ou não? Não, eu não. É, mas vocês já estudaram? Já? Algum viram alguma coisa do tipo? Hein? Já. Eu não lembro, mas eu lembro que eu não lembro sobre como é que se faz, entendeu? Mas eu já lembro de ter visto já no ensino médio. Certo. Então, hoje nós estamos em 22 alunos, tá? Isso é bom, tá bom. Então, eu vou começar a falar de logaritmos, vocês vão hoje dormir muito satisfeitos, porque vocês irão ter uma base muito boa de logaritmo, tá certo? O que vem a ser um logaritmo? Tá? Bem, gente, o estudo do logaritmo é um estudo que é uma consequência de uma equação exponencial. O que é uma equação exponencial? É toda expressão do tipo a elevado a x1 igual a elevado a x2. Se as bases forem iguais, então nós vamos ter que x1 é igual a quem? A x2. O principal objetivo de uma equação exponencial vai ser exatamente o que? Igualar as bases. Se eu igualo as bases, eu vou igualar quem? Os expoentes. Então, por exemplo, eu tenho 4 elevado a x
igual a, vamos botar aí 64, tá? Como é que eu resolvo isso daqui? Existe um valor que eu adoto para x que torna essa igualdade verdadeira. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos igualar as bases. Então, 4 e 64 são expressões que podem ser escritas numa mesma base, ou a própria base 4, ou, ou a gente fazer uma decomposição. O que é você decompor? É você exatamente trabalhar em forma de produto de números primos. Por exemplo, 4. O 4 ele é par, então ele é dividido por 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Quem é 4? 4 é 2 elevado a 2. Quem é 64? Ele é par, dá por 2, que dá 32 por 2. 16 por 2, 8. Que dá 2, que dá 4, que dá 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Quem é 64? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a quanto? A 6. Lembraram disso? Lembraram? Hein, gente? Lembraram? Então Sim, eu eu vou lembrei. escrever isso aqui na mesma base. Quem é 4? 2 elevado a 2. Isso aqui é elevado a quem? A x. Quem é 64? 2 elevado a quanto? A 6. Aqui eu aplico uma propriedade de potência, que é potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 2x é 2x, igual a 2 elevado a 6. Igualei as bases? Sim. Então, agora é só igualar quem? Os expoentes. Então, 2x é igual a 6. E o x é igual a quanto? 3. Então, se x for 3, essa igualdade é o quê? Torna-se verdadeira. Tudo bem, gente? Tudo bem nisso aí que eu falei? Decomposição de fatores primos? Sim? Então, isso é a base que eu devo ter para logaritmo. Vocês estavam copiando, gente? Hein? Estou copiando, professor. Vocês estavam copiando? Hein? Bota aí no chat, sim ou não. Eu apago. Eu queria apagar para colocar aqui a definição de logaritmo. Isso aí foi só para que vocês entendessem o sentido da ideia da definição de logaritmo. Sei, quando eu puder apagar, vocês avisam? Posso? Professor, a aula não Alô? vai estar gravada não, não? Pois é, vai, está sendo gravado. Então, acho que não tem problema apagar, não. Aqui eu imagino que tem alguém copiando, ou então até mesmo faz o print, É. tá? Então, olha só. Então, vamos lá. É só para vocês se situarem nas ideias iniciais, tá bom? Então, vamos lá. O que é um logaritmo, tá certo? Logaritmo é toda expressão do tipo log de A numa base B sendo igual a um x. Isso se e somente se esse b elevado a x for igual a quem? For igual a a. Isso é a definição de logaritmo, tá certo? Esse a, gente, esse a é chamado de logaritmando, tá certo? Para que ele exista, o valor de A tem que ser o quê? Maior do que zero. O B é chamado de base do logaritmo. Ele, para que ele exista, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Já já vocês vão entender, tá ok? E o x é exatamente o logaritmo. E x é o logaritmo, tá ok? Então, olha só aqui um exemplo. Exemplo. Quero que vocês calculem, tá bom? Quero que vocês façam no caderno aí. Log de 8 na base 2. B. Log vou botar aqui, log de 1/3 na base 27.
ser log de 0,1 na base 0,001. Tá ok? Gente, olha só aqui, ó. Então, a base do logaritmo, ela tem que ser positiva, tá certo? Porque uma base, olha só, pois b elevado a x, ó, você vai fazer a voltinha, ó. B elevado a x é igual a quem? É igual a A. Pronto, a definição de logaritmo é só isso. Então, a definição, a consequência da definição, ele passa a ser uma equação exponencial, tudo bem? Então, por que que o A tem que ser positivo? Pois se o B também é positivo, qualquer base positiva elevada a qualquer expoente, o resultado é sempre positivo. E por que tem que ser diferente de 1? Pois se B fosse igual a 1 elevado a qualquer expoente aqui vai ser igual a 1. Então, eu teria uma expressão constante, tá ok? Então, olha só aqui, ó. Quem é o logaritmo de 8 na base 2? Então, o logaritmando é o 8 e a base é 2. 8 é maior que zero? É. A base 2 é maior que zero? É. É diferente de 1? É. Então, eu chamo isso aqui de qualquer letra, por exemplo, x. Então, como é que fica a definição de logaritmo aqui? 2 elevado a x é igual a quanto? A 8. Pronto, gente, acabou o logaritmo. Logaritmo é só isso. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Agora é uma equação exponencial. Eu vou igualar as bases. Vocês acham que é o 2 que vai ser escrito na base 8 ou o 8 que vai ser escrito na base 2, hein, gente? É o 2 que vai ser escrito na base 8 ou o 8 na base 2? Hein? Hein, galera? O 2 na base 8. Quem seria, quem seria o 2 escrito numa base 8? É ao contrário, né? Não é o 8 que estará escrito na base 2. Isso, Então, 2 elevado a x. Quem é 8 na base 2? É 2 elevado a quanto? A 4, né? Não? Não, não. 8 é 2 elevado a 3. Vaga a 3. Quem, ó, 2 elevado a 3 é quem? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é quanto? 8. Igualei as bases? Sim. Então, agora é só igualar quem? Os expoentes. Então, x é igual a quanto? 3. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o logaritmo de 8 na base 2, isso aqui é igual a quanto? 3. Isso é que eu estou atrás, pois 2 elevado a 3 é igual a quanto? A 8. Ficou entendido, gente? Ficou entendido? Sim, Vocês, eu gostaria que vocês tentassem responder a letra B. Logaritmo de 1/3 na base 27. Façam aí. Vocês conseguem? Logaritmo de 1/3 na base 27. Chama de uma letra qualquer. Chama de y agora, para não ficar toda hora x. Logaritmo de 1/3 na base 27. Então, vou chamar aqui de y, tá bom? Como é que fica a definição, hein, gente? Liga aí o microfone e fala aí como é que fica a definição de logaritmo aí. Fica como? Hein? 27. Fica Igual como? a 7. 27 elevado a y é igual a quanto? Um terço. A 1/3. Gente, que hora é? São 19h57. Tem aí 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, tá ok? Enquanto isso, deixa eu apagar aqui. Isso aqui é aula passada.
Ô, Maria Helena. Eita, Maria. E aí, gente, saiu? Vamos fazer? Gente, para essa questão, eu devo lembrar o quê? Tá? Potência com expoente negativo, tá bom? A gente imediatamente tem que lembrar que o 27 e 1/3 serão expressões que vão ser escritas na base 3, tá? Alguma dificuldade em colocar que 27, já tá aqui, alguma dificuldade em colocar que 27 seria 3 elevado a 3? Sim ou não? É elevado a y? Quanto é 3 elevado a 3? 3 elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, tá bom? Não alteramos absolutamente nada. Porém, eu quero que vocês recordem o quê? Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, do tipo a elevado a menos n, isso aqui é o inverso dela, é 1 sobre quem? A elevado a n, tudo bem? Não esqueçam dessa expressão. Então, quem seria 1/3? 1/3 seria a mesma coisa de 3 elevado a menos 1. Tá ok? Quem é 3 elevado a menos 1? De acordo com a propriedade aqui, ó. 3 elevado a menos 1, eu estou desse jeito, estou fazendo a volta, ó. Quem é 3 elevado a menos 1? É 1 sobre 3 elevado a 1, e fica 1, 3 elevado a 1 é 3. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 3y é igual a 3 elevado a menos 1. Igualei as bases, então agora é só igualar os expoentes. 3y é igual a menos 1, y é igual a menos 1 sobre 3. Então, para essa questão, o logaritmo, tá certo, de 1/3 na base 27 é igual a menos 1 sobre 3, tá bom? Então, isso é o que a gente está em busca, tá bom? Exatamente da mesma forma como nós fizemos a letra A. Deu para entender, gente? Deu? Deu para entender? Deu para lembrar? Explica de novo essa questão aí, por favor. Oi? Explica de novo essa questão aí. Tá ok. Olha só. A definição de logaritmo, eu chamei logaritmo de 1/3 na base 27, que eu chamei de y. Então, por definição, eu vou ter que 27 elevado a y vai ter que ser igual a quanto? A 1/3. Tudo bem? Então, tanto 27 quanto 1/3 serão potências que estarão escritas na base 3. Quem é 27? 3 elevado a 3. Eu até coloquei 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é 27, tá ok? Algum problema no 3 elevado a 3 igual a 27? Não, né? Então, elevado a y. Quem é 1/3? Gente, 1/3 é uma potência com expoente negativo. A definição de potência com expoente negativo, a elevado a menos n, é o seu inverso. É você inverter, colocar o 1 e agora a potência com expoente positivo no denominador. Então, ó, é como se eu tivesse aqui na forma de 1/3 e queira voltar para cá. Então, quem seria 1/3? 3 elevado a menos 1. Pois quem é 3 elevado a menos 1? É 1 sobre 3, agora elevado a 1. 3 elevado a 1, 3, ó, 1/3, ó. 1/3 é a mesma coisa de 3 a menos 1. Então, eu quero nesse formato de potência. Então, 3 elevado a 3y é igual a 3 elevado a menos 1. Igualei as bases? Sim. Então, agora é só igualar os expoentes. 3y é igual a menos 1.
o 3 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, o logaritmo de 1/3 na base 27 é quem? É menos 1/3, tá ok? Então, baseado nessas ideias, a gente vai fazer a letra C agora, tá bom? Como é que a gente faz a letra C? C, eu vou chamar aqui de um Z agora. Eu botei x, y, vou chamar de Z, tá? Como é que fica agora essa definição aqui? Vai ficar 0,001 elevado a Z igual a quem? 0,1. Gente, como é que a gente trabalha esses números aí? Qual é a potência que a gente vai utilizar aí para eles? 0,001 e 0,1. Como é que é? Qual é a base que vocês acham que eu vou trabalhar? Hein, gente? Olha 10 só, menos 3. 10 elevado a menos 3. Né? muito bem, muito bem. Aqui, gente, são potências de base 10, tá ok? Então, não existe uma única. Então, é questão de característica. Quem foi que falou? Queria, por favor, liga o microfone e diz o nome. Solange. Solange. Olha só, Solange. Então, vocês vão trabalhar bastante isso daí quando vocês estiverem fazendo cálculos de aproximação, notação científica, tá? Principalmente quando vocês estiverem estudando química, vocês estarão trabalhando bastante com números decimais, tá? Então, isso são potências de base 10, onde tem um 0, alguma coisa de pelo menos um 1, tá bom? Então, isso aqui, como é que a gente faz? O 10, ele tem uma característica interessante, tá bom? Então, como são números maiores que 0 e menores que 1, são potências com expoente o quê? Com expoente negativo. Se a gente fosse transformar isso aqui numa potência, isso aqui seria um 1 sobre, coloca umzinho aqui, ó, e você conta quantas casas decimais. O que é casa decimal? É tudo que está depois da vírgula. Então, 10 elevado a 3, ou então, 10 elevado a 3 ou 1000, tá bom? Esse 3 está muito feio, não tá dando nem para ver direito, tá? 1 sobre 10 elevado a 3, tá bom? 1 sobre 10 elevado a 3. Pois 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10 mil, os zeros é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é elevado a quanto? Isso aqui é elevado a Z. Quem é 0,1 ou 1/10? É um 1 sobre quanto? 1 sobre 10. Se você pegar R$ 1 e dividir para 10 pessoas, cada um ganha 0,1, que é 10 centavos. Por sua vez, eu volto a essa definição aqui, gente. Quem é 1 sobre 10 elevado a 3? É 10 a menos 3, isso é elevado a Z, que é igual. Quem é 1 sobre 10? 10 elevado a menos 1. O que é que nós temos aqui? Potência de potência. Então, 10 elevado a menos 3Z é igual a 10 elevado a menos 1. Igualei as bases? Sim. Então, agora é só igualar quem? Os expoentes. Menos 3Z é igual a menos 1. A gente multiplica por menos 1, né? Então, Z vai ser quanto? 1/3. Tá bom? O professor sempre vai dar esses valores 1/3? Não, não, foi coincidência, gente. Eu juro que na minha cabeça eu não queria que desse esses valores. Então, o que é que a gente tem aqui? O logaritmo de 0,1 na base 0,001 é igual a quanto? A 1/3. Então, essa é a ideia inicial da definição de logaritmo, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês entendam, existe uma aplicação muito importante que são as consequências da definição. Consequências da definição de logaritmo. Da definição. Como assim, professor? Gente, a primeira dela diz o seguinte: o logaritmo de A na base A, isso aqui é igual a 1. Toda vez que eu tiver um logaritmo em que o logaritmando e a base forem iguais, isso aqui é igual a 1. Por quê? Por consequência da definição, A elevado a 1 é igual a quem? A, ó. A elevado a 1 é igual a A. Então, isso é imediato, não precisa nem fazer cálculo. Quanto é o logaritmo de 5 na base 5? 1. 3 na base 3? 1. 10 na base 10? 1. Tá ok?
Alguma dúvida nessa consequência? Não, né? 2. Toda vez que o... Ô, gente, pelo amor de Deus, quem é que anda me ligando? Céu. Tá? Olha só. Olha só. Ele foi sair da sala. Olha só. Toda vez que o logaritmo for igual a 1, uma base, isso aqui vai ser igual a quanto? A zero. Tá? Toda vez que o logaritmando for 1, tá? E a base, tendo as condições de ser maior que zero e menor que 1, o resultado sempre vai ser zero. Por quê? Porque todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Professor, quanto é o logaritmo de 1 na base 5? Zero. Logaritmo de 1 na base 8? Zero. Então, toda vez que o logaritmo for igual a 1, o resultado sempre do logaritmo será igual a zero. Tudo bem? 3, tá? O que é que a gente tem na 3? Que A elevado ao logaritmo de B na base A, isso daqui é igual a B, tá ok? É uma propriedade meio assim estranha, uma consequência da definição, mas ela é bastante utilizada, tá bom? O que é que ele está querendo dizer aqui? Toda vez que eu tenho uma potência em que o expoente dessa potência for um logaritmo e a base desse logaritmo coincidir com a base dessa potência, o resultado dessa expressão é o próprio valor de B. Mas, professor, isso é uma consequência da definição? É. Por que que é? Olha só aqui, ó, vou fazer o rabisco aqui bem rápido. Vocês concordam que o o log de B na base A é a mesma coisa do log de B na base A? Sim ou não? Sim, claro e óbvio, são duas expressões iguais. Log de B na base A, a mesma coisa de log de B na base A. Então, por definição de logaritmo, isso aqui fica sendo quem? A elevado ao log de B na base A. Isso aqui é igual a quanto? B. Ficou entendido, gente? Ficou entendido? Liguem o áudio, eu saí aqui da aula. Hein? Professor, repete mais uma vez, por favor. Uhum. Olha só. Vou explicar agora que vocês entendam. Vocês entenderam que o log de B na base A é o mesmo log de B na base A, né? Deixa eu voltar aqui para a aula. Eita. Gente, vocês estão percebendo que a aula está aqui batendo na porta, querendo entrar. Eita, meu Deus do céu. Cadê? Olha só, pronto. Já está aqui. Então, ó, vou voltar aqui. Imagina só aqui, ó, que isso aqui fosse um x, do jeito que eu falei, um x. Então, por definição, teria que a elevado a x é igual a quanto? A b, não é? Mas quem é o x? Quem é o x? Log de b na base o quê? A. Isso aqui é igual a quanto? A b. Tem gente que diz que cancela A com A e fica B, mas é simplesmente a definição, ó. A, deixa eu apagar aqui. A elevado ao log de B na base A. Definição, ó. A elevado isso aqui tudo, ó. É exatamente essa. Tudo bem? Tranquilo, não é? Ah, professor, então 2 elevado ao log de 3 na base 2. Então 2 é igual a 2, isso aqui é igual a quanto? 3. É só isso daí. Tá ok? E deu para entender, gente? Deu? Sim, Deu para Bruce. clarear? E por último, a quarta e última propriedade é uma propriedade muito forte, que diz o seguinte: se duas expressões elas são iguais, significa dizer que seus logaritmos também serão que iguais, escritos numa mesma base. Então, se um A é igual a B, é porque o logaritmo de A numa base C é a mesma coisa do log de B numa base o quê? C. Isso a gente vai encontrar bastante em alguns problemas que envolvem logaritmo. Se duas expressões são iguais, é porque seus logaritmos também serão iguais. Isso escritos numa mesma base. E para a gente concluir a definição de logaritmo, eu vou falar das propriedades dos logaritmos.
propriedades dos logaritmos, tá? Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que as propriedades do logaritmo, elas vão funcionar como um desmanche de um quebra-cabeça, tá bom? Vocês vão abrir todo um processo para, a partir daí, remontar com o auxílio das propriedades. A primeira delas diz o seguinte, ó, o log... Gente, não estou com muita pressa, não, né? Eu quero concluir minha aula hoje, tá? Log de A vezes B numa base C. Toda vez que os logaritmandos estão escritos na forma de produto, escritos numa base, isso vai transformar-se numa soma de logaritmos, tá bom? Toda vez que os logaritmandos estiverem escritos na forma de produto, escrito na mesma base, então isso aqui vai se transformar numa soma de logaritmo. Por favor, não é exatamente log de A mais B numa base C, então isso aqui está somando, agora eu vou multiplicar. Não, jamais façam isso, tá bom? Jamais façam isso, pois as propriedades só são válidas para multiplicação de logaritmando ou uma divisão, tá bom? Professor, pode ser somente 2? Não, pode ser 3, 4, contanto que esteja multiplicando, ó, log de A vezes B vezes C numa base K. Então, fica log de A na base K, mais log de B na base K, mais log de C numa base o quê? K. O importante é que os logaritmandos estejam multiplicando e vai transformar-se numa soma de logaritmos, tá bom? Tudo bem? 2. Log de A sobre B numa base C. Observe que os logaritmos agora estão na forma de divisão, de fração. Então, vai ser log de A na base C menos o log de B na base o quê? C. Se os logaritmandos estão dividindo, então vai transformar-se numa diferença. Tudo bem, gente? Tá ok? Beleza? 3. Log de A elevado a N numa base C. Estou colocando tudo base C. Quando o logaritmando estiver escrito na forma de potência, então esse Nzinho vem aqui para frente. Vai ficar o quê? N vezes o log de A na base o quê? C. Toda vez que o logaritmando estiver escrito na forma de potência, o expoentezinho vem aqui para frente, ó. Tudo bem? Então, fica N vezes o log de A na base C, ok? E isso aí tem uma consequência se for na forma de radiciação. Lembrar que essa propriedade aqui, ela é consequência da primeira, tá ok? Eu acho que a gente já falou pra caramba, eu acho que está na hora da gente resolver as nossas questões que estão faltando, tá bom? Gente, com tudo que nós falamos aqui, dá para a gente responder, sim, essas questões, tá bom? Então, vamos para elas, vamos. Olha só. Alguém fez ela, gente? Fez? Hein? Vamos começar a fazer? Gente, eu vou chamar esse logaritmo aqui de A, tá? São 3, né? Eu vou chamar esse aqui de B. E vou chamar esse aqui de C. Tá bom? Porque no final seria A mais B menos C. Tá bom? Então, deixa eu apagar tudo isso daqui para tentar ficar bem organizado. Tá? Sim, gente, uma coisa importante que nós iremos aprender muito é exatamente o logaritmo decimal, tá? E o logaritmo neperiano, o LN. Vocês vão abusar de tanta gente falar nesse tal de LN, tá bom? Toda vez que um logaritmo não aparecer, tá certo? Toda vez que a base de um logaritmo não aparecer, se eu digo logaritmo de x na base 10, isso aqui é a mesma coisa do logaritmo de quem? De x. Toda vez que a base de um logaritmo não aparecer, a gente chama esse logaritmo aqui de logaritmo decimal. O que é um logaritmo decimal?
é um logaritmo de base 10. E toda vez que eu tenho um logaritmo de um x na base e, esse número é o número de Euler, que é aproximadamente 2,71, a gente vai chamar isso aqui de ln de x. Ele é chamado de logaritmo, logaritmo natural ou logaritmo neperiano, tá bom? A gente vai destacar mais ainda quando a gente estiver falando de limite, tá bom? Mas vamos para cá. Gente, qual é o valor dessa expressão? Bora começar aqui, tá? Quem é o logaritmo? Nem para ter colocado aqui como exemplo, já ficaria aqui. Quem é o logaritmo de 81 na base 1/3? Não sei, eu chamei de quem? De A, tá bom? Então, vamos lá. Por definição, isso aqui vai ficar o quê? 1/3, fazer de vermelho, tá? Vai ser 1/3 elevado a A. Isso aqui igual a quanto? A 81. Então, quem é 1/3? Vai ser 3 elevado a menos 1. Potência com expoente negativo. Elevado a A igual. Quem é 81? Se você fizer as continhas, vai dar 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu tenho que 3 elevado a menos A, menos 1 vezes A é menos A. É igual a 3 elevado a 4. Igualei as bases? Sim. Então, igualo os expoentes. Menos A é igual a 4. E A vai ser igual a quanto? Menos 4. Já descobri o valor de A. Tudo bem? O B. Quem é B? Log de 0,12301 na base 10. Eu vou chamar ele de quem? De B. Tá bom? Já vimos isso aí como exemplo. Então, vou ter, como é que fica a definição aqui? 10 elevado a B é igual a 0,1231. Então, 10 elevado a B é igual a 10. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 4. Então, 10 elevado a menos 4. Igualou as bases? Sim. Então, basta que B seja igual a quanto agora? Menos 4. Então, agora é só igualar os expoentes. B igual a menos 4. Tudo bem, gente? Tá ok? 10 elevado a B, por definição, ó, 10 elevado a B é igual a isso aqui, esse cara aqui. Então, 10 elevado a B é igual a 0,001. 10 elevado a B igual a 10 a menos 4. B igual a menos 4. Por último, log de 10 raiz de 10 na base 0,1. Então, eu vou chamar ele de quem? De C, tá bom? Como é que fica, então, essa definição? Antes da gente passar adiante, eu quero lembrar que a raiz enésima de A elevado a M é quem? A elevado a M sobre N, tá bom? E lá no logaritmo vira uma potência, isso aqui vai lá para frente do logaritmo, tá bom? Então, ó, a definição vai ficar como aqui, ó. 0,1 elevado a C é igual a 10 raiz de quanto? De 10. Então, quem é 0,1? 10 a menos 1 elevado a C é igual a 10 vezes 10. Quem é raiz quadrada de 10? Quando o índice não aparece, subtende ser igual a 2. Quando o expoente do radicando não aparece, subtende ser igual a 1. Então, aqui é 10 elevado a 1 sobre 2. Então, 10 elevado a menos C, isso é produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 meio. Boto 2 embaixo. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, 3 sobre 2. Então, ó, conserva a base e soma. 1 mais 1 meio. Então, dá 3 sobre 2. Logo, menos C é igual a 3 sobre 2. Multiplica por menos 1. C é igual a quanto? Menos 3 sobre 2. Então, pronto, gente. Descobri o valor de A, de B e de C. Então, quanto é que fica a minha expressão? Olha só aqui. Vai ficar, quem é A? A é quem? A é menos 4.
O B vai ser quanto? Menos 4. E o C vai ser menos 3 sobre 2. Que, por sua vez, menos 4, menos 8, menos 3 sobre 2. Deixa o 2 embaixo. 2 vezes 8. Opa, onde é que estou errando? Ó, menos dessa expressão. Olha só, já ia errar aqui, ó. Bem aqui, ó. Que tem um menos daqui, ó. Com esse menos 3, ó. Tá certo? Ó, menos com esse menos. Então, seria menos 4, menos 8, menos com menos, mais. 2 vezes menos 8, menos 16, mais 3. E menos 16 mais 3 vai ser menos 13 sobre 2. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra C. Tá ok? Então, gente, está aí, ó, uma questão que envolve o conhecimento de logaritmo, a definição de logaritmo, tá certo? Tudo bem? Tá ok, gente? É muita conta, é? Hein? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Olha só, a sétima e última questão vocês vão gostar mais, tá? Olha só aqui o que é que ele diz. Vejam. Ele diz que o logaritmo decimal de 2, lembra que, ó, a base aqui não apareceu, então subentende ser igual a 10. Ele diz que o logaritmo de 2 é A e que o logaritmo de 3 é B. Ele quer saber quanto é o logaritmo de 6. Gente, em função do log de 2 e do log de 3, eu quero descobrir esses valores. Então, vamos lá. Quem é log de 6 aplicando as propriedades do logaritmo? Vocês concordam que é log de 2 vezes 3? Sim ou não? Sim. 2 vezes 3 é 6. O logaritmando aqui não está multiplicando? Então, isso aqui vai transformar-se numa soma. Vai ficar log de 2 mais quem? Mais log de 3. Logo, quem é log de 2? A. Quanto é log de 3? B. Então, significa que o log de 6 é A mais B. Alguém fez assim? Fez? Sim ou não? Todos eles estarão em função de 2 e de 3, gente. Alguém fez essa questão? Era só isso. Tá bom? Sim. Assim como a letra B. Vamos lá. Quem é 1,5 em função de 2 e 3? Hein? 3 sobre 2. 3 sobre 2. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. O logaritmano está dividindo, então vai ser uma diferença. Log de 3 menos quem? Log de 2. Log de 3, B, menos. Log de 2, A. Então, log de 1,5 é B menos A. Só isso. Tá ok? Muito tranquilo, tá bom? Letra C. Letra C. Quem é o logaritmo de 72 em função do log de 2 e do log de 3? Deixa eu apagar aqui agora. Tá gravado, né? Então. Hein, gente? Quem é o logaritmo de 72 em função do log de 2 e do log de 3? 2 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 2. Elevado. Bora lá. Isso. É isso. Uhum. Olha só, gente. Vou botar aqui o 72. 72, ele é par, dá por 2, que dá 36, que dá por 2, que dá 18, que é par, dá por 2, que dá 9. Já não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. A gente para a conta aqui. Quem é 72? 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a quanto? A 2. 2 elevado a 3, 8. 3 elevado a 2, 9. 8 vezes 9, 72. Não mudou absolutamente nada. Então, bora para a letra C. Quem é o log de 72? É a mesma coisa do log de 2 elevado a 3, vezes quem? 3 elevado a 2. Bora lá por partes. O logaritmo está multiplicando, então vai transformar-se numa soma. Log de 2 elevado a 3, mais log de quem? De 3 elevado a 2. Observa que agora o logaritmano é uma potência. Olha só aqui, ó.
tá? Então, o que acontece com o expoente? Ele vai lá para frente. Então, isso aqui agora vai ser quem, ó? Cadê? Então, ó, esse 3 vem para frente, vai ficar 3 log de 2, mais, e agora o 2 vai para frente, 2 log de quem? De 3, tá bom? Então, pronto, acabou a questão, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? 3, quem é o log de 2? A. Mais, quem é o log de 3? B. Então, isso aqui é 3A mais 2 o quê? B. Tudo bem? Então, tranquilo aí, ó. Somente aplicando a propriedade dos logaritmos para a gente resolver a letra C. E, por último, a letra D. Tá? Quem é a letra D? Quem é o log de 5 em função do log de 2 e do log de 3? Hein, gente? Para a gente finalizar a nossa aula. Quem é o log de 5 em função do log de 2 e do log de 3? Hein, galera? Eu não sei se a minha tá certa, mas eu coloquei 10 sobre 2. Muito bem. Olha só, gente. Então, a gente está fazendo várias questões, e aí está falando log de 2 e 3. Aí, alguém pode ter pensado, log de 2, de 5 é 2 mais 3. Mas não existe, gente, propriedade para soma de logaritmando, tá? Então, eu tenho que lembrar uma coisa. Primeiro, isso tudo já foi dito. Eu devo lembrar que, quando a base não aparece, subentende-se ser igual a 10. Então, eu tenho que arrumar algum artifício, pelo que eu já conheço, para poder aplicar as propriedades. Vocês concordam que 5 é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é quanto? 5. Mas por que 10, professor? Porque quando eu fizer a divisão, isso aqui vai ficar log de 10 menos quem? Log de 2. Então, lembra, quando a base não aparece, subentende ser igual a 10. Então, isso aqui é a mesma coisa de log de 10 na base o quê? 10. Isso aqui é uma pegadinha, muitos alunos, eles se perdem por causa disso. E a gente falou como consequência da definição, tá bem que toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado disso aqui vai ser igual a quanto? A 1. Então, quanto é o log de 10 na base 10? É 1. Menos, quanto é o log de 2? A. Então, nessa aqui eu precisei somente do valor de quem? De A. Tá ok? Então, tá aí, gente, a definição. Eu tenho certeza, gente, que a gente fez uma base muito boa de logaritmo, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente já vai começar o estudo dos limites, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento, tá ok? Então, gente, nossa aula tá finalizando aqui. Eu vou parar a gravação. Quem quiser fazer algum comentário, tá bom? Não tem necessidade de aparecer na gravação, fique à vontade. Eu vou somente parar a gravação da aula, tá ok?